Eu vou fazer algumas pequenas considerações sobre a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então eu já havia feito algumas colocações sobre a cidade de Corinto, que ela foi destruída e reconstruída pelos romanos. Ela foi destruída primeiro por volta de 146 a.C., depois 100 anos após ela vai ser reconstruída, e ela atrai muitos povos, muitas nações, muitas pessoas de todo o mundo vão chegar a Corinto. E aí Paulo, ele escreve a primeira epístola, e agora nós vamos entrar na segunda epístola de Paulo. E Paulo inicia ele falando sobre consolação, e aí ele explica que Deus além de Pai de misericórdia, Deus é toda a consolação. E quando nós estamos em tribulação, Ele nos consola. E Ele traz esse consolo para que nós venhamos com esse consolo de Deus consolar a outros. Ele vai explicar aqui no início da carta aos Coríntios que houve um momento que eles foram de tal maneira na Ásia, eles foram agravados e passaram por uma situação tão terrível que eles haviam já perdido a esperança até da vida. Acharam que não ia haver saída. Mas ele diz no 9 que Deus, ele fez isso, embora eles tendo a sentença de morte sobre eles, Deus fez isso para que eles não viessem confiar neles mesmos, mas em Deus que ressuscita todos os mortos, e Deus os livrou. Então é bastante interessante essa situação aqui, porque nós não gostamos de passar por tribulação, por luta, nós não gostamos de passar por dificuldades. O nosso costume é termos sempre as coisas debaixo do nosso controle. E o ministério que Deus tem na nossa vida geralmente é tirar as coisas do nosso controle. Deus age de uma maneira na nossa vida que Ele sempre tira a situação do nosso controle, e as coisas saem da nossa mão e passam para a mão de Deus, e nós nos tornamos dependentes de Deus. Na maioria das vezes Deus nos trata assim, para nos ensinar a não confiar em nós mesmos. Geralmente nós estamos confiados na nossa capacidade, na nossa força, na nossa condição, na nossa sabedoria humana. Mas quando nós temos um encontro com Deus, geralmente Deus tira as coisas e Ele começa a quebrar essa confiança. Alguém disse que Deus, Ele quebra todas as nossas fortalezas para fortalecer as nossas debilidades. Então Ele vai debilitando as fortalezas para fortalecer as debilidades da nossa vida. E uma das coisas que Deus faz é sempre nos colocar em situações que nós temos que deixar de confiar em nós mesmos para confiar no nosso Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que Deus o colocou numa situação que ele já tinha a sentença de morte, mas ele diz que não é para confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Depois Paulo vai seguir e ele vai mostrar a sua sinceridade, a consciência, a simplicidade com que as coisas são feitas, e que ele está servindo a Deus e fazendo as coisas pela graça de Deus, mas vivendo de uma maneira correta, íntegra, de uma maneira agradável diante de Deus. No 22, ainda no capítulo 1,
ele vai explicar que Deus nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. E aqui também nós temos algo tremendamente interessante, porque hoje nós não temos essa situação tão de penhor, essa situação de se penhorar as coisas. Então, quem sabe nós não vamos ter a clareza do que significa o penhor. Mas antigamente se penhorava muitas coisas. Para pegar um empréstimo, se penhorava alguma coisa, seria quase como essa alienação do carro. Seria a garantia daquele que está recebendo uma promessa de que ele vai receber a sua parte. Essa alienação, hoje tu compra um carro financiado pelo banco e tu promete que tu vai pagar o banco em 36 vezes, em 48 vezes. Mas o banco, ele deixa o carro alienado, porque caso tu não cumpra a tua parte, o banco toma o carro, tem direito de tomar o carro. Então, basicamente isso é o sistema da penhora. É como se o carro ficasse penhorado como garantia. Se tu não cumprir a tua parte, o carro, tu perde o carro. E aqui é bastante interessante, porque Deus nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é um penhor, nós fomos selados. Nós vamos ver isso também quando Paulo escreve a igreja de Éfeso. Diz que Deus, ele nos selou com o Espírito Santo e nos deu o penhor do Espírito. Então essa é a nossa garantia da nossa redenção. O Espírito está penhorado na nossa vida, ele é penhor, ele é a garantia que nós temos de que o nosso Deus vai nos resgatar. Se Deus não nos resgatasse, ele perderia o penhor. Não sei se tu compreende, ou se tu entende, como eu entendo, mas eu fiz essa alusão ao carro, porque se tu não cumprir a tua parte, tu perde o carro. E se Deus não fosse cumprir a parte dele de nos resgatar, ele perderia o penhor. Então, o Espírito Santo está na nossa vida como uma garantia de que nós vamos ser e seremos verdadeiramente resgatados e redimidos pelo Senhor. Também nós passamos aqui para o capítulo 2, e aí Paulo ele vai elogiar pela disciplina que foi feito a um pecador, que ele escreve na primeira epístola, e o procedimento que tiveram os coríntios. Então ele elogia, e ele vai falar sobre aqueles que ganham falsificando a palavra de Deus. Existe hoje um ganho muito grande. A palavra de Deus, o evangelho virou um comércio. E aí as pessoas vão usando para ganhar dinheiro, e vão prometendo, e vão colocando coisas, e só fazendo coisas para engrandecer o homem. Enquanto o evangelho verdadeiro veio para nos quebrar, veio para nos mostrar quem verdadeiramente nós somos. Mas a gente escuta hoje um evangelho que exalta o ego do ser humano. São essas coisas como usaram, nós somos filho do rei, e tudo colocando o homem para cima. Tu vai na igreja e tu recebe uma mensagem que é uma mensagem positiva, que é sempre te colocando para cima, sempre te colocando numa posição que tu é alguém, que tu é grande, que tu pode, que tu faz. Essa é a mensagem. Aí tu pega Apocalipse, quando o Senhor escreve a igreja de Laodiceia, ele escreve a real situação da igreja. Ele diz: tu pensa que tu está enriquecendo, que tu está bem, se tu é um pobre, cego, nu, miserável. E essa é a nossa situação diante de Deus. Nós estamos, como se diz na fronteira, em bancarrota. Nós estamos zero, não temos nada a oferecer. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: miserável homem que sou, miserável homem que sou. Às vezes ele diz: eu sou o maior dos pecadores.
Então é confiar na graça de Deus, não em nós mesmos. Mas a gente escuta uma mensagem para te confiar em ti mesmo. Não, não, tu é alguém, não, tu não é ninguém, tu é um miserável pecador. Nós precisamos colocar os nossos olhos na graça e na misericórdia do nosso Deus. Mas o que a gente vê hoje de mensagens são mensagens positivistas, é mensagem para te ver a ti mesmo bem, para te sentir bem, para te sentir para cima, para te levantar o astral, dizer que tu faz parte, que tu é grande, que tu tem que olhar para ti mesmo. Isso é algo que nós não encontramos na Escritura. Eu escutava um estudo e via sobre humildade. Então, se acredita que essa palavra humildade foi inserida no meio e no dicionário ou no dicionário ou no dialeto grego pelos cristãos, porque os gregos não aceitavam isso de se humilhar, de se ver a si mesmo como nada. Os gregos, eles tinham a ideia de se exaltar, de se engrandecer, de exaltar o espírito humano. E o cristianismo veio com a pregação de Paulo mostrando quem nós somos verdadeiramente, que nós somos nada, que grande é só o Senhor e que o que se manifesta é uma misericórdia e uma graça maravilhosa. Mas Paulo aqui fala, alguns ganham falsificando a palavra, mudando, fazendo as pessoas se sentirem bem consigo mesmo. E o Evangelho não faz nos sentir bem conosco mesmo, mas faz nós reconhecermos quem nós realmente somos. No capítulo 13 ele vai falar sobre a nova aliança e a superioridade do novo. E que em Cristo nós temos confiança em Deus, e é por Cristo, e é exclusivo, é Cristo. É exclusivamente por Cristo. Agora, o Evangelho também é uma mensagem que ela não é inclusivista, é todos os caminhos, todas as religiões, não, é só Cristo e ponto final, e terminou a história. Então não tem outro caminho, é exclusivo, é Cristo, só tem um caminho, só tem um modo de se chegar a Deus, e só tem um modo que Deus chega até as nossas vidas, e através de Cristo Jesus. E é interessante aqui que Paulo traz algo interessante nesse capítulo 3, que ele disse que nós não somos capazes, ele diz assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, essas coisas me chamam a atenção sempre quando eu vejo. Paulo não está dizendo, não, nós não temos condição de pensar em nós, por nós mesmos, que nós somos alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, tudo que nós temos vem do Senhor. E é a Ele a glória. O homem não pode receber glória nenhuma, nem majestade. A glória toda pertence ao Senhor. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre as dificuldades de se chegar, do Evangelho chegar até as pessoas, porque ele fala que o Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, existe uma cegueira espiritual. E o diabo, ele cega, ele tem o ministério do engano. Se tu pegar, ele inicia as escrituras, ele entra nas escrituras já enganando no capítulo 3. Então, passam-se 2 capítulos, no terceiro capítulo ele aparece enganando Eva. E se tu olhar o Apocalipse, vai faltar 2 capítulos para finalizar as escrituras, e no antepenúltimo capítulo ele se manifesta mais uma vez para enganar as nações, e o ministério dele é enganar, cegar, não mostrar a verdade. Ele, como disse nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele é o pai da mentira. Nós vamos ver Paulo falando sobre o seu ministério, e ele vai mostrar sobre as dificuldades, tribulação, perseguição, abatimento, trazendo o sofrimento de Cristo cada vez mais.
Então ele vai mostrar que as coisas não são como muitas vezes parece que vai ser mil maravilhas. Nós sabemos que Cristo nos dá a vitória, que Ele nos consola e nos fortalece, mas a vida não é esse mar de rosas como muitas vezes querem que os cristãos venham a entender ou compreender ou achar que é desse jeito. Ele diz que estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo. Então parece que a nossa vida está sempre num despenhadeiro, sempre na dependência da misericórdia do nosso Deus. E aí ele vai explicar ainda no 4 que o nosso homem exterior vai se corrompendo, mas o interior se renova dia após dia. E aí no 5 ele segue ele segue concluindo essa situação. Ele vai falar que essa casa terrestre, esse tabernáculo vai se desfazer. Quer dizer, o nosso corpo humano ele vai deixar de existir, ele vai envelhecendo, nós vamos perdendo a força, mas nós temos uma casa feita, o edifício na parte de Deus para nós. E aí no 4, ainda no 18, é interessante isso aqui, nós não podemos atentar para as coisas que se veem. Nós temos que colocar os nossos olhos nas coisas que não se veem. Eu tenho falado em alguns áudios, nós não podemos colocar os nossos olhos no nosso presente. Se nós ficarmos olhando só o que nós estamos passando hoje, quem sabe nós vemos a sucumbir. E se nós formos olhar só o que se vê, pior ainda. Agora, se nós olharmos para o nosso futuro, nós vamos ver que nós, em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós temos um futuro glorioso. Então, é aí que nós temos que colocar os nossos olhos. É em Cristo e naquilo que está reservado para nós. No capítulo 5, no 10, ele fala algo bastante também interessante, e eu tenho colocado também alguns áudios. 5:10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E isso é algo que eu te pergunto para ti que está me escutando. Quantas vezes na tua vida de cristão tu já escutou uma mensagem sobre o tribunal de Cristo? O que vai ser o tribunal de Cristo? Uma explicação sobre o tribunal de Cristo. Quantas vezes tu já escutou? E eu escutei em estudos, mas eu nunca escutei em mensagem na igreja. Eu já escutei sobre estudos, estudando e pesquisando, mas eu nunca vi uma mensagem na igreja sobre o tribunal de Cristo. E Paulo faz questão, ele já escreveu aos Romanos no capítulo 14, 10, no versículo 10, se tu puder conferir, que nós vamos nos apresentar ante o tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo aqui não é para ver se tu é salvo ou não. Não. Tu já vai estar salvo, só que é para ver o que tu fez com a tua salvação, o que tu está fazendo. Existe uma teoria no mundo que nos faz com que a igreja se cale. A teoria é que futebol, política e religião não se discute. E aí nós nos calamos. E as pessoas estão indo para o inferno porque não se discute religião, não se fala, não, tem que se respeitar a religião de todo mundo. E a gente tem que respeitar. E as pessoas estão indo para o inferno. Então nós vamos nos calar pelo que o mundo está falando. Só que nós temos uma ordem superior que ordena que nós viemos a pregar. Quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele diz: prega a palavra em tempo e fora de tempo. E aí ele insta a Timóteo que venha a pregar a palavra sempre, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles vão se tornar inexcusáveis. Quer dizer, eles não vão ter desculpa diante de Deus que não ouviram a palavra. Se tu pegar 2 Timóteo 4, diz assim, no versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Agora, assim, prega tempo e fora de tempo.
E o mundo quer nos fazer calar. Não, não, não. Vamos respeitar a religião de todo mundo. Fica quietinho, não fala nada de Jesus, não prega o evangelho, não grita as boas novas, porque religião não se discute. Aí eu quero ver quando estiverem sendo julgados e sendo lançados no lago de fogo, e te olharem para ti, tu sabia a verdade e tu te calou. E nós não podemos nos calar. Nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque Deus nos deu o ministério da reconciliação, e isso está a partir do verso 18. Eu vou pegar antes aqui o 17, que é interessante, o 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. E aqui eu vou fazer um áudio ainda sobre maldição hereditária. Esse versículo é mais um dos versículos que para mim ele quebra a maldição hereditária, que se prega muito nas igrejas, que é maldição hereditária. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, então é uma nova vida em Cristo. Então não tem como, se alguém está em Cristo e sendo nova criatura, as coisas velhas já passaram, então não cabe essa doutrina que se prega de maldição hereditária. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, em Romanos 8:1. Nós vamos fazer um áudio ainda sobre dissertando sobre esse assunto, e não é que nós vamos colocar um ponto final, mas é só para alertar. Eu não acredito, eu não creio, porque se tu ler claramente aqui, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, então é nova vida, é nova criatura. Não pode as coisas velhas seguir nos acompanhando, embora que nós somos pecadores. E no 18 ele vai falar sobre o ministério. Nós somos embaixadores, Deus está através de nós proclamando o evangelho. Através de nós ele vai nos dar um ministério de reconciliação, ele vai colocar em nós a palavra de reconciliação. No 6, Paulo vai falar sobre a fidelidade dele ao seu ministério. E ele vai ainda colocar a situação sob jugo desigual, e que nós não devemos nos colocar em um jugo desigual com os incrédulos. Não pode haver comunhão entre Cristo e Belial. Então, nós não podemos servir a dois senhores. Não existe nos prender num jugo desigual com o incrédulo. E aí vai até na parte de casamento, de ajuntamento, de sociedade. No capítulo 7, ele vai falar sobre consolo, sobre gozo, sobre alegria. No 8, ele vai tratar sobre ofertas, sobre coletas, sobre a coleta que se faz em favor dos necessitados. E que cada um deve colher, deve contribuir com alegria. E segundo propôs no seu coração, não é com tristeza nem por necessidade. E aí ele vai explicar que Deus ama quem dá com alegria. Aqui também ele fala sobre o semear pouco e colher pouco, semear muito e colher muito. Existe também, e eu ainda espero que Deus me dê graça que nós possamos fazer um áudio sobre essa tese do o que semeia, se colhe. Porque também eu tenho uma visão um pouco diferente do que eu tenho aprendido, é diferente um pouco. Muitas vezes se fala sobre isso, sobre pecado. E eu creio aqui que tudo que o homem semear, ele vai colher. Eu acredito que entra na parte do tribunal de Cristo e do que nós fazemos com a nossa salvação. E aí não é pecado se tu te cala, se tu não prega, se tu vive uma vida que não glorifica, que não traz glória ao nome de Jesus. Para mim é outra situação. Porque o pecado, nós já sabemos, o pecado gera morte. E se nós fôssemos colher o que o pecado colhe, nós íamos todos para o inferno. Isso aí não tem volta.
Então eu acredito nessa parte que entra aqui, semeia pouco, colhe pouco, ou que o homem semear, isso vai colher, não é na parte de pecado. Eu tenho uma visão um pouco diferente dos estudos que eu já peguei, que eu aprendi, é um pouco diferente, eu acredito muito do que nós estamos fazendo dia após dia. Porque se entrar a parte de pecado, o salário do pecado é a morte, não tem? Todos nós somos pecadores, pecadores convertidos. Então é outra situação. No capítulo 10, Paulo vai defender o seu ministério e aqui ele vai falar muito interessantemente sobre as armas da nossa milícia, não são carnais. Então nós não estamos, embora que estejamos na carne, nós não militamos segundo a carne, a nossa luta não é na carne, é a luta em oração, é na base do poder de Deus, na manifestação do poder do Espírito Santo. E essa segunda carta, que tu vai ver que é diferente, Paulo vai colocar muitas coisas sobre o seu ministério. E ele vai defender diante dos coríntios a sua autoridade apostólica. No 11, tu vai ver que ele vai dizer sobre obreiros fraudulentos, que estão se transfigurando em apóstolos de Cristo. Eles não é maravilha. Porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Então, em muitos lugares, em muitas religiões, o diabo aparece como um anjo de luz e as pessoas acreditam nele. Acreditam naquilo que o diabo está dizendo. E aqui Paulo está dizendo, os obreiros são fraudulentos, eles se transfiguram, se fazendo de apóstolos, de ministros de justiça. Mas eles são obreiros fraudulentos. E Paulo vai sempre defendendo o seu ministério. Quando ele fala de são hebreus, aqui no 11:22, ele também eu sou. São israelita, também eu sou. E aqui é interessante, só para te conhecer, havia uma distinção dos judeus. Então, o judeu nascido e criado em Jerusalém ou na Judeia, geralmente ele aprendia o hebraico. Tu vai ver que Paulo, ele fala o hebraico, mas tu não pode esquecer que nós estamos num contexto do mundo helenizado, com a cultura grega. E os judeus que viviam fora, que estavam fora de Jerusalém, fora da Judeia, eles falavam só o grego. Então havia uma diferença. O judeu tradicional, ele se considerava hebreus dos hebreus. Então ele se considerava numa posição acima do judeu que morava fora e que simplesmente já falava só o grego. Por quê? Porque nós estamos num mundo helenizado, o mundo da cultura grega tomou conta, embora que a força política fosse romana. Paulo vai falar sobre as coisas e sobre o seu sofrimento, sobre tudo que ele passou no Evangelho, e que ele padeceu mais do que qualquer outro. Ele diz, olha, eu passei mais do que qualquer outro dos apóstolos, daqueles que se dizem apóstolos. Eu sofri, e ele começa a partir do 23 do capítulo 11, ele conta todo o seu sofrimento, e ele diz, mas o que mais me oprime, as coisas, além das exteriores, ele diz assim, o cuidado de todas as igrejas, no 28. No 12 ele vai falar sobre visões e prova de Deus, ele vai falar de um homem que esteve no terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. A terceiro céu, não sei se tu já escutou ou que tu entende, ele está falando do paraíso. E que seria o terceiro céu? Vamos dar uma explicação básica, de maneira que tu entenda. Nós temos a nossa atmosfera da Terra, que engloba o nosso planeta. Então esse seria o primeiro céu, esse que nós temos vista com os nossos olhos. Seria o primeiro céu, seria essa parte que nós estamos vendo da atmosfera terrestre. O segundo céu seria a imensidão do universo, onde estão as estrelas, onde estão os planetas. Esse seria o segundo céu. E o terceiro céu é onde Deus habita, é no paraíso. Então, essa é uma explicação básica. Eu já escutei e concordei, quem sabe tu tenha já escutado outra, mas para mim foi a melhor de todas as explicações que eu já ouvi sobre os três céus. Não sei se tu compreendeu, o primeiro é a nossa atmosfera, depois seria a imensidão do universo e depois o lugar onde Deus habita.
Aqui nós temos também algo interessante. Aqui Paulo vai falar que ele tem um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Então muito se levanta e muito se debate sobre essa situação de um mensageiro de Satanás. E eu já vi várias teorias que Paulo tinha uma enfermidade. Eu, quando vejo as escrituras e leio as cartas de Paulo, eu acredito que Paulo tivesse um problema de visão, porque ele foi açoitado, foi apedrejado, ele foi machucado muitas vezes, e ele não escreve as cartas, ele só assina as cartas, e quando ele escreve com letras grandes. Então eu já levantei essa teoria, que eu tenho uma teoria que ele tinha um problema de visão. Quando ele escreve aos Gálatas, ele disse que estava numa enfermidade da carne, e que os Gálatas, se eles pudessem, eles dariam os olhos deles a Paulo. Mas aqui eu já vi outra teoria melhor do que essas. Eu estava vendo um estudo do pastor John MacArthur, um pastor batista americano, que eu sempre gosto de dizer, se tu puder escutar o pastor John MacArthur. Em espanhol o site é gracia.org. Para mim, dos que eu já escutei hoje, na atualidade, para mim é o que mais conhece da palavra de Deus. Eu não escutei nenhum outro homem que saiba mais da Bíblia do que ele. Dos vivos, dos que estão vivos, para mim é o que sabe mais hoje. E ele explica que aqui um mensageiro é ângelos, do grego é o ângelos. Então ele explica que não é uma enfermidade, que não pode ser uma enfermidade, nem uma doença, nem um problema físico, e sim, sempre quando a Bíblia fala e vai falar em mensageiro, em ângelos, que é um mensageiro, que seria a nossa tradução para anjo, é uma pessoa. Então aqui o pastor John MacArthur, ele fala que possivelmente alguém sendo usado pelo diabo para desmerecer e levantando calúnias total contra o apóstolo Paulo. Falando coisas assim para destruir o ministério dele, fazendo o apóstolo sofrer e disseminando boatos e levantes mentirosos. Então ele diz que, como é um mensageiro, não é uma enfermidade, mas sim, na palavra, sempre vai representar uma pessoa. Então ele diz que alguns dizem que Paulo queria se aproveitar do dinheiro, se aproveitar, tirar dinheiro, tirar vantagem pessoal das coisas. E muito se falava que o apóstolo Paulo, ele não viu o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Então ele não poderia se intitular apóstolo. E tu vê que nessa carta ele vai defender o seu apostolado fortemente. Então essa se coloca, eu só queria que tu soubesse que existe essa mensagem e essa teoria de um homem que conhece, e para mim que eu mais conheço da Bíblia hoje. E ele fala que é uma pessoa, e que Paulo teve essas pessoas que colocavam muita coisa contra ele. Falavam que Paulo não era tão eloquente, diz que Apolo era muito eloquente. E alguns dizem que Paulo não era tão eloquente, embora fosse um homem sábio. Ele não tinha a eloquência, eu não acredito que ele não tivesse, mas se diz que se falava mal dele. E Paulo, ele vai sempre se defendendo. Tu vai ver que nessa segunda carta, a maioria das vezes ele está se defendendo, e que ele não está tirando proveito de ninguém. E ele explica aqui no capítulo 12, no verso 18, que quando ele mandou Tito, ele disse, Tito fez a mesma coisa. Ele disse, olha, Tito não se aproveitou de ninguém, eu expliquei para Tito, ele segue na mesma pegada minha, nós temos o mesmo pensamento, andamos na mesma pegada sem se aproveitar de ninguém. E é interessante que Paulo, ele ama a igreja em Corinto. E no capítulo 12, aqui no versículo 15, ele fala algo tão maravilhoso. No final ele diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então havia uma campanha contra Paulo, que era o pai da igreja, o fundador da igreja. E ele disse, olha, ainda que amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado. Quer dizer, estão me difamando, estão me quebrando.
E aqui nós vamos para o final da epístola. E aqui eu quero que tu... vou colocar uma coisa, não sei se eu vou conseguir explicar de uma maneira correta ou que tu entenda. Nós temos duas epístolas aqui registradas na Escritura. Mas é certo na primeira epístola que teve uma carta anterior. Então houve uma carta anterior, antes da primeira epístola que nós lemos na Bíblia teve uma carta. E dizem os estudiosos que teve outra carta entre essas duas da Bíblia. Entre essas duas que estão registradas nas Escrituras, 1 e 2 Coríntios, teve uma entre as duas, então seriam 4 cartas. 2 foram perdidas. Não sei se eu estou te explicando de uma maneira correta. Então, é certo tu lendo a primeira carta que teve uma anterior. E os escritores, os estudiosos dizem que entre a primeira e a segunda Coríntios teve outra carta de Paulo. Também aqui, no final do capítulo 13, nós vamos ter a famosa bênção apostólica. Ela só vai aparecer em 2 Coríntios, não aparece em toda a Bíblia, nas cartas de Paulo. E é uma bênção da Trindade, é trina, porque ele fala da graça de Jesus, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. Então aqui é uma bênção que vem da Trindade. E essa é a bênção, geralmente se usa na igreja como a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Geralmente essa bênção que se dá, a bênção apostólica, e ela vai aparecer justamente aqui em 2 Coríntios, no capítulo 13. Então eu vou terminar essas considerações. Espero que tu tenha entendido, tenha gostado, que tu possa aproveitar. Eu não sei e não acho que não fui muito claro, que não consegui ser tão claro e explicar, mas espero que abençoe bastante a tua vida. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça revelada a nós através de Cristo Jesus. E te agradecemos porque tu nos coloca em situações que estão além das nossas forças, para que nós venhamos a confiar somente em Ti. Quantas vezes parece que a sentença de morte está sobre nós, para que nós não venhamos a confiar em nós mesmos, mas para que nós possamos aprender a confiar no Teu cuidado em nós através de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.